Olá! Está começando o Acontece Retrospectiva com as principais reportagens exibidas ao longo do ano. Hoje vamos relembrar o processo de revitalização de um lugar histórico na Glória. Também vamos assistir a reportagem sobre uma das primeiras iniciativas da CPI das Bikes. Tem isso e muito mais em instantes. A Vila Aimoré na Glória foi revitalizada em setembro. Constituída por um conjunto de sobrados dos séculos XIX e XX, a região, além de guardar parte da história da cidade, mostra sua vocação para negócios. Dom Pedro I andava aqui pela Ladeira da Glória, entre essas casas, para encontrar a baronesa de Sorocaba, irmã da Marquesa de Santos. As duas foram amantes do imperador. Esse conjunto de casas do início do século XX foi tombado pela prefeitura pelo valor histórico, mas o local ficou conhecido nos últimos anos como Vila Velha, por causa do abandono das casas. Há 4 anos, um grupo de investidores viu ali mais do que casas caindo aos pedaços e resolveu revitalizar o local. As características originais das casas foram preservadas. O primeiro trabalho foi uma licença emergencial para escorar as casas. A última casa tinha realmente tombado, ela era tombada e de fato tinha tombado. E a gente escorou as fachadas das outras casas, escoramos internamente para elas não ruírem. Enquanto a gente estava dando andamento aos processos, o História de Arquitetura, que é a RAF, está dando andamento aos processos de aprovação para conseguir legalizar esse projeto aqui maravilhoso que vocês estão vendo aqui. Durante as obras foram encontrados objetos históricos. Acharam, acho que 30 mil peças de relíquias de moradores aqui que moravam na época aqui, muita louça, muito utensílio doméstico. Os edifícios são históricos e de arquitetura clássica, mas boa parte dos 42 ambientes criados pelos 63 arquitetos segue uma linha bem moderna, a dos home offices. Espaço onde você pode morar e trabalhar ao mesmo tempo, sem ter aquela sensação de que está dormindo no trabalho ou levando parte do trabalho para casa. Essa vila era residencial. Foi projetada para ser residências de alto nível do início do século passado, e agora ela se transforma em um espaço comercial. Esse novo espaço da cidade foi aberto com a 25ª edição da Casa Cor, uma das maiores mostras de decoração da cidade. Como algumas das casas são tombadas e outras apenas preservadas, espaços foram expandidos, mas a cor original foi mantida. No evento, cada casa de 250 metros quadrados está ocupada por renomados arquitetos, decoradores e paisagistas brasileiros, que criam diversos ambientes, apresentam soluções criativas e antecipam tendências. Nos 5.000 metros quadrados ocupados pelo evento, todos os ambientes de uma casa foram pensados. Após o evento, as casas poderão ser alugadas para empresas da indústria criativa. As praças da cidade são muito frequentadas por crianças que se divertem no chão, nos brinquedos, em qualquer lugar onde se possa brincar. Na reportagem a seguir, vamos mostrar que a Fundação Oswaldo Cruz fez um estudo que revela as más condições das areias das praças cariocas. As crianças adoram parquinho, balanço, escorrega, brincadeiras com os amiguinhos, contato desde cedo com a areia, o que é recomendado pelos pediatras. Mas em algumas praças, o terreno preferido pelos baixinhos pode representar um risco para a saúde dos frequentadores. A Fundação Oswaldo Cruz realizou um estudo sobre a qualidade da areia em praças, parques e creches do Rio. E o resultado é preocupante. Dos 15 pontos pesquisados, 13 foram reprovados. E um dos campeões de contaminação foi esse aqui, a Praça Júlio de Noronha, no Leme. Aqui, o nível de coliformes fecais está 16 vezes acima do considerado aceitável e o de fungos 12 vezes além do limite recomendável. A contaminação da areia se repete em praças das zonas norte e oeste, um perigo para a saúde das crianças. Só o contato com a areia é suficiente ou a criança precisa botar o dedo na boca? Isso. No caso de coliformes, né, no caso de coliformes que vão provocar gastroenterites, de doenças como diarreia, precisa haver esse contato com a boca. Algumas verminoses também precisa ver o contato com a boca, mas outras só, como por exemplo a larva migras que eu citei há pouco, somente o contato com a pele, já se tiver a larva, ela vai penetrar, não precisa ter ferimento, não precisa ter corte, não precisa ter nada disso. Então assim, você associar esse risco à presença com contaminante é bem alto em alguns espaços públicos.
As fezes de animais e humanas são apontadas como as maiores fontes de contaminação e bastam alguns minutos na praça para a nossa equipe registrar a visita de cães, pombos e também a presença de moradores de rua que estariam usando o parque como banheiro a céu aberto. A gente observa que tem os moradores de rua, né, que às vezes fazem as necessidades ali, né, às vezes xixi, fezes, cachorro também, às vezes o pessoal deixa entrar. Então, por causa da qualidade da areia, porque os brinquedos em si eles estão em boa qualidade, eles estão em bom estado, né? A questão é a areia mesmo. A babá de Valentina sabe de tudo isso e, mesmo preocupada, permite a diversão da menina na areia. Chorando que quer, entendeu? Acaba trazendo, mas o pé dela está protegido. A gente não deixa ela botar a mão na areia, mas mesmo assim tem um contato com a areia porque o escorrego está sujo. Mas Maria Célia é uma exceção. Após a divulgação da pesquisa, as crianças desapareceram do parquinho. Mesmo numa manhã ensolarada, não houve movimento. As mães do Gustavo, da Laura e da Caiane trocaram a areia pelo cimento. Tem um risco, mas é menor, né? Aí eu acho mais seguro. A gente fica trazendo eles para cá, mas volta e meia eles vão andando para lá, né? Pro parquinho. Claro, o parquinho é atrativo para eles, né? E é o lugar deles, vamos combinar. Só que lá tá muito sujo e a gente fica tentando não deixar. A gente fica bastante chateada, né? Porque é o único parquinho mais próximo que a gente tem, né? Então a gente tem a opção da praia, mas não é um lugar que tenha sombra, né, também. E o parquinho ali tem bastante árvores em volta, tem os brinquedos, que é bastante lúdico para as crianças, né? E a gente não pode aproveitar, infelizmente. Mesmo na área de cimento da praça, alguns cuidados são fundamentais. Fazer uso de meias ou sapatinhos, né, quando está fazendo a brincadeira, ou uso de cangas para poder sentar, ou uma toalha, né, ou cadeiras também. Então seria uma forma de você minimizar esse contato direto com a areia o tempo inteiro. E logo quando chegar em casa, lavar as mãos, né, fazer a higienização da criança, tomar banho. A Conlube faz diariamente a limpeza das praças, mas não é suficiente, já que o local não é esterilizado. Como não há uma lei específica para o assunto, a qualidade da areia não é monitorada. Então como é que você vai dizer está contaminado ou não está contaminado se você não tem um padrão que tem uma referência para a contaminação? Hoje o município do Rio de Janeiro ele tem uma legislação específica para areia de praia, né? Mas, contudo, essa legislação ela só cobre a parte bacteriológica, ela não cita a parte de fungos nem de parasitas, que são também indicadores importantes para a contaminação e para a qualidade de areia. Para o vice-presidente da Comissão de Saúde da Câmara, a melhoria da qualidade da areia passa por uma questão cultural. Eu acho extremamente interessante essa pesquisa, necessária, importante, e eu acho que medidas tanto para sanar o problema como medidas preventivas devem ser tomadas. Eu acho que medidas educativas para aqueles que levam seus animais para as praças, para logradouros públicos. Eu acho que medidas de saneamento mesmo, de limpeza, de um processo continuado, né, de observação nesses logradouros públicos para que se evite chegar ao ponto que chegou. O Rio é a única cidade da América Latina incluída num ranking de uma consultoria dinamarquesa que lista as cidades mais amigáveis ao trânsito de bicicletas. Também tem o status de possuir a maior rede de ciclovias do Brasil. Nesta reportagem, vamos relembrar uma das primeiras ações da CPI das Bikes, o mapa interativo que registra as queixas dos ciclistas. Uma árvore no meio do caminho. Uma não, várias. E não só árvores. A ciclovia da Rua Visconde Silva, em Botafogo, está repleta de armadilhas para os ciclistas. Buracos, lixo, carros atravessados na pista. Obstáculos para impedir o estacionamento na calçada prejudicam a circulação de bicicletas. As ondulações no piso também são motivo de reclamação. Tá muito ruim, porque é um espaço só para todo mundo passar, com a rua toda esburacada, com árvore. Vai ficar muito difícil para todo mundo passar. A placa indica que a ciclovia é para ser compartilhada entre bicicletas e pedestres. Só que o espaço reduzido torna essa convivência complicada. Diante dos vários problemas, há ciclistas que preferem correr risco junto aos carros. É tanta confusão que tem gente até pedindo o fim da ciclovia. Sobre a ciclovia, eu acho essa ciclovia a ciclovia mais ridícula do Rio de Janeiro. Eu acho que não existe ciclovia pior do que essa. Eu acho que nem deveria existir uma ciclovia aqui. Na Lagoa, uma das ciclovias mais movimentadas da cidade, as maiores reclamações são de falta de segurança e de mais espaço para os ciclistas. Às vezes tem duas pessoas vindo e duas pessoas indo e eu não tenho para onde ir, entendeu? Aí tem que esperar a pessoa passar para eu poder ir com a bicicleta.
Então é meio que uma disputa aí, né? E acaba sendo tendo que parar, né? Tendo que atrasar o meu esporte aí, que é o ciclismo, né? O Rio de Janeiro tem a maior malha cicloviária do país, são quase 400 quilômetros. Por isso, os problemas nas ciclovias são inúmeros, mas agora eles podem ter uma solução mais rápida. A CPI das Bikes da Câmara Municipal lançou um mapa virtual colaborativo para receber denúncias dos ciclistas. O mapa interativo já está no ar. A nova ferramenta é uma parceria da CPI das Bikes com a ONG Meu Rio. Esse mapa surgiu da necessidade de ter, na verdade, a participação da sociedade civil, né, nesse mapeamento das demandas dos problemas relacionados à ciclovia e aos ciclistas na cidade, né? E com essa criação da CPI das bikes aqui na Câmara de Vereadores, né, essa ideia casou muito bem. Através do site, ciclistas vão poder denunciar assaltos, a má conservação de ciclovias e também a venda de peças sem nota fiscal. Moradores poderão sugerir a instalação de novas rotas para a circulação de bicicletas na cidade. O mapa vai revelar as áreas com maiores problemas. Todas as informações vão ser repassadas ao poder público em tempo real. E o objetivo é que elas virem estatísticas para a formulação de políticas públicas para atender aos interesses da população. E a CPI poderá estar encaminhando imediatamente, em tempo real, para o poder público, para os órgãos competentes e também essas sugestões, essas demandas que a população apresentar, nós estaremos formulando no relatório técnico dos trabalhos da CPI para ser encaminhado ao Executivo Municipal, à Prefeitura da cidade do Rio. A Comissão de Segurança do Ciclismo na cidade comemorou o novo mapa e acredita num futuro melhor para as ciclovias. A questão da CPI das bikes, ela está sendo ótima, porque ela está encurtando justamente o caminho entre a sociedade civil e o poder público. Para encerrar a retrospectiva de hoje, vamos mostrar um aplicativo que localiza pontos do Rio onde se passaram clássicos da literatura brasileira. O Curtiço, de Aloysio Azevedo, foi o primeiro livro a ser mapeado pelo projeto. Olhos grudados no celular. Mas o que será que eles estão lendo? Olá, o que você está lendo aí no celular? Lendo e-mail. Só lendo o Face aqui. O projeto Rio Cidade Livro surgiu para fisgar esses leitores do dia a dia e expandir a experiência da literatura. Essa ideia surgiu já há alguns anos, né, quando nós editamos uma coleção de clássicos, né, com 100 títulos. E naquela época a gente já observou que tinham várias referências a locais no Rio de Janeiro. Isso há uns 4 anos mais ou menos. Então, desde então, essa ideia ficou na nossa cabeça, né? Sempre com a proposta de trazer os livros, mas adaptá-los aos dispositivos eletrônicos, né? Celulares, tablets, dispositivos móveis. O livro escolhido para abrir o projeto é o Curtiço, de Aloysio Azevedo, que completa 125 anos. João Romão foi dos 13 aos 25 anos, empregado de um vendeiro que enriqueceu entre as 4 paredes de uma suja e obscura taverna nos refolhos do bairro de Botafogo. Assim começa o Curtiço. A taverna era aqui, na rua Marechal Niemeyer, que se chamava Travessa do Figueiredo. Essas e outras curiosidades agora estão a um clique do leitor. Quem leu, né, o Curtiço pode também identificar no final dessa rua a pedreira, que era do João Romão na história, onde trabalhou Jerônimo, né, e onde, na verdade, toda a trama, né, grande parte da trama se passa justamente nesse trecho aqui, só que em 1880, né? Então, e tem muita coisa aqui ainda da época, né? Então, essa referência eu acho importante. É a memória da cidade do Rio de Janeiro, né? Porque a Aloysio Azevedo, ele tinha uma característica, ele era um jornalista. Então, tem muito pouca ficção, efetivamente, na história dele. Ele registrava. Gilberto Freire, inclusive, fala que o Curtiço é um grande documento antropológico da cidade do Rio de Janeiro, né? E a Aloysio Azevedo, eu acho que tem que ser reconhecido também por esse trabalho quase que histórico, né, de memorialista que ele proporcionou para a gente. Agora a gente aqui, 125 anos depois, né, do lançamento do Curtiço, está podendo descobrir essas coisas todas, né? Os usuários do Rio Cidade Livro vão ver na tela de seus aparelhos indicativos coloridos com diferentes funções. Serão 12 livros no total. O próximo livro que será mapeado é Dom Casmurro, de Machado de Assis. A ideia é, em 2016, lançar uma obra a cada mês. Para acessar o aplicativo, basta entrar no site riocidadelivro.com.br. E o Acontece Retrospectiva fica por aqui.
Você pode rever este e outros programas no nosso site. Acesse câmara.rj.gov.br. Até amanhã.